ideia dessa live hoje é falar sobre as soft skills, as habilidades comportamentais que vão alavancar o seu crescimento profissional, né? Eu vou compartilhar aqui com você três vertentes onde a gente vai falar sobre esse assunto para poder te ajudar a escolher, né, o melhor caminho de você desenvolver essas habilidades, né? Primeiro conhecer quais são elas, identificar os seus pontos fortes e fracos, e depois você desenvolver essas habilidades, né? Começar a desenvolvê-las para ser um profissional diferenciado, para poder, né, crescer, para poder se destacar. Você precisa desenvolver essas habilidades, independente de qual área você siga, tá? Mesmo que você queira empreender, mesmo que você vá atuar no mercado de trabalho, você precisa entender sobre essas áreas para que você consiga ser um profissional de destaque, referência, e até poder escolher onde você quer atuar, quais vagas você quer ir. Então, as habilidades, elas são fundamentais para isso, tá ok? A primeira parte é você entender o que o mercado está esperando de você quanto profissional, tá? Então, a gente precisa entender que a gente tem duas coisas. Primeiro é o perfil, né? Qual é o perfil que aquela empresa está escolhendo, né? Isso é muito importante, porque hoje as empresas, elas precisam da parte técnica, né? Que você está estudando a graduação, já está graduado, sabe a parte técnica, mas a parte comportamental, que é exatamente o que a gente vai tratar aqui, elas são fundamentais para ver se você se encaixa na cultura daquela empresa, se você se encaixa na cultura daquele negócio. Então, isso é uma coisa que você precisa entender, né? Saber os seus valores, saber os valores da empresa para que você tenha esse perfil que ela esteja buscando. Porque às vezes você pode ficar frustrado que uma pessoa com menos habilidades técnicas do que eu foi contratada, mas de repente ela tinha um match, né? Ela tinha os valores, né, necessários, né, tinham mais compatibilidade com aquele tipo de empresa. E não tem certo e errado, tá? Cada empresa vai ter um tipo de cultura e você vai ir para aquela que se adapta melhor a você e ela também se adapta melhor a você, né? Então, por isso é importante você conhecer as empresas para você saber, né, qual caminho você quer seguir. E claro que você precisa também se conhecer. Você se conhecendo é que você também vai saber os seus valores, os seus desejos, aquilo que você acredita para que você consiga entrar nas empresas e fazer a diferença. Então, o primeiro passo é você conhecer o perfil das empresas, né, e até o seu próprio. E aí, com isso, você já vai conseguir, né, estar na frente de saber escolher quais são os caminhos, quais são as empresas, quais são as áreas que você quer seguir. Tá ok? A segunda coisa que as empresas buscam, enfim, ou o mercado, né, busca de modo geral, é a experiência. Obviamente, a gente sabe que quem está na graduação, quem é recém-formado, não tem experiência, às vezes, prática, só estágio, não tem um trabalho já na área, e a gente sabe que, às vezes, as empresas já pedem experiência, né, prática naquela área para contratar, ou quem tem experiência, obviamente, está um passo à frente de quem não tem. E aí, tem algumas formas de você desenvolver essa experiência que não seja só trabalhando numa empresa, né? Então, né, já contratar, trabalhando naquela área. Se você está na graduação, você pode fazer trabalhos científicos de estudo de caso, onde você vai conseguir ter uma prática, né, gerar um resultado para alguma empresa do segmento que você esteja, e aí você vai conseguir adquirir essa experiência. Outra forma é o estágio, né, na própria graduação você consegue fazer, visitas técnicas, trabalhando em grupos, empresas júniores, fazendo trabalhos, né, voluntários. Então, tudo isso são formas de você adquirir experiência para conseguir mostrar na empresa. Até o TCC é uma forma, por exemplo, né, de você conseguir fazer isso. No meu caso, por exemplo, quando eu estava finalizando a graduação, que eu escolhi atuar com marketing digital, eu fiz o meu TCC na área de marketing digital, né? Foi o planejamento estratégico de marketing digital dentro de uma academia na minha cidade. E aí eu fiz toda a parte de diagnóstico, propus, né, algumas melhorias e soluções nas áreas e apliquei essas soluções e avaliei o resultado. E aí, com isso, eu montei meu trabalho TCC e, ao final, quando eu saí para o mercado, que eu quis empreender, eu fui buscar, né, em algumas empresas fechar uma consultoria em marketing digital, prestar um serviço para essas empresas. Então, naquele primeiro momento, o que eu fiz? Eu peguei meu trabalho, formatei só a parte de diagnóstico, de resultados, né, do que eu fiz de resultados, compilei isso, né, em um arquivo, imprimi e fui, né, com a cara e coragem nas empresas mostrar esse meu trabalho. E, obviamente, recebi vários nãos, mas consegui 2 sims. E aí foi que eu comecei a atuar, e tudo isso mostrando realmente um resultado. Eu tinha resultado zero, consegui um resultado ali, isso já mostrou esse potencial e essa confiança que a empresa teve para que eu começasse. E a partir dali,
você tendo seus primeiros clientes, né, seja você um médico, nutricionista, você tendo seus primeiros clientes, você consegue fazer seu portfólio e conseguir crescer com resultado, né? Então, a experiência vem muito ligada ao resultado que você vai gerar para essa empresa, né? Então, por isso que é importante você utilizar isso da melhor forma possível, começar a adquirir essa experiência o mais rápido possível. Claro que a gente sabe dentro das particularidades de toda a região, de todas as condições, mas a gente tem que tentar criar essas oportunidades para que a gente consiga sair na frente. Então, o primeiro passo das soft skills aqui, na verdade, para você entender que elas são necessárias, é você entender esse perfil que eu falei primeiro, da cultura, e você entender os seus valores e quais empresas que você quer, de fato, trabalhar, e a experiência, como você adquirir ela ao longo disso tudo. Depois, então, que você conheceu o mercado, né, dessas duas grandes vertentes que eu falei aqui, você vai agora entender quais são as habilidades comportamentais que são visadas, né, pelas empresas, pelo mercado, pelos próprios profissionais de sucesso, tá? Vamos lá, então. A primeira aqui que eu listei é você ser proativo, né? Você ter proatividade na execução das suas atividades diárias, para que você seja uma pessoa que entregue mais do que esperam, consegue ter abordagens diferentes, mudar como aquilo era feito até o atual momento. Então, era feito de uma forma, você conseguiu, através dos seus conhecimentos da graduação, falar que dessa outra forma é melhor, né? Então, no meu caso, como eu fiz no meu TCC, por exemplo, eu fui proativo no sentido de falar, olha, a gente está fazendo desse jeito, e se a gente fizer desse outro jeito, a gente pode atingir o resultado X, Y, Z, e aí a gente pode testar. Se não der certo, não deu, mas pelo menos a gente tem essa nova oportunidade já respaldada em estratégias, né, consolidadas dentro da área. Então, com isso, você consegue ter essa proatividade, conseguir crescer dentro da sua área. E aqui eu estou explicando um pouco mais o que é cada uma. Eu vou dar o próximo passo, eu vou explicar como você adquirir elas, porque às vezes você fala proativo, beleza, eu vou fazer mais do que eu quero, mas como é que é esse fazer mais do que eu quero? Tem alguns macetes aqui que eu vou explicar logo na sequência. O segundo é saber trabalhar em equipe, né? Então, a gente sabe que é necessário, né, no mundo a gente trabalhar em equipe se a gente quer crescer, quer ter, né, seja você lidar com seus clientes, seja lidar com os seus colegas de trabalho. Então, a gente precisa saber lidar com pessoas, saber trabalhar em equipe, saber que cada um tem um papel importante para que desenvolva uma certa atividade. Então, eu gosto de usar muito o exemplo, né, dos esportes coletivos, né? Eu gosto muito de jogar basquete, então é um esporte que sozinho você até consegue fazer algumas coisas, consegue fazer muitos pontos, mas no final das contas, para ganhar um campeonato, para ser um time vencedor, você precisa trabalhar em equipe, porque não é uma pessoa que joga só, são 5, né, que jogam ali na quadra, e todos têm o seu papel fundamental. Se um não fizer ou o outro não fizer, acaba que essa sinergia faz com que o time perca. Então, é isso que você precisa entender, que trabalhar em equipe é conhecer, né, cada uma das pessoas, entender o papel fundamental de cada uma delas para conseguir fazer isso. Eu mesmo tinha uma dificuldade muito grande em trabalhar em equipe, porque eu sempre, dentro da graduação, sou mais introvertido, então eu não gosto muito de me reunir em grupo, de ficar muito nesse formato de trabalhar com outras pessoas, então acabava me fechando para isso. Mas aprendi, era uma habilidade, como eu falei, a gente precisa se desenvolver, e hoje aprendi e vejo como é, de fato, extremamente importante para qualquer pessoa, mesmo que é introvertido, né, que não gosta muito de estar em grupos, né, trabalhando em grupos, seja na graduação, você que já tem essa experiência. Então, para mim, realmente vi como uma chave que virou para esse crescimento profissional, porque junto todos crescem e toda empresa, toda estrutura cresce junto. O terceiro ponto, né, para você que quer chegar longe, quer ser um grande profissional, é saber lidar e liderar pessoas, né? Então, dentro do trabalho em equipe tem isso, mas a gente precisa de um líder, né? A gente precisa liderar pessoas para que a gente consiga crescer. Claro que não tem nada de errado, você quer ser o profissional daquela parte técnica, ficar muito bom naquilo e não crescer no sentido de, né, liderar pessoas, gerenciar alguma área, alguma coisa nesse sentido. Às vezes não é esse o seu propósito. Por exemplo, um programador, ele é muito bom em programar, gosta de fazer os códigos, não necessariamente ele precisa ser o líder, e ele já pode ter uma carreira de sucesso dentro da habilidade técnica dele. Mas se você quer crescer, né, e obviamente quer ser um profissional diferenciado, entender de liderança, pelo menos, né, saber desses conceitos,
vai te ajudar a crescer e a potencializar isso. Que a liderança vai fazer com que você tenha mais responsabilidades, cresça, consiga orquestrar todo esse movimento, né, da empresa para gerar o resultado que ela precisa. Beleza? E até quando você for trabalhar, se você for empreender sozinho, você vai ter uma equipe, que seja 2, 3 pessoas, você tem que saber liderar essas pessoas para passar a visão daquela atividade, da sua empresa, para que as coisas aconteçam, tá? O quarto problema, né, a quarta habilidade é ser uma pessoa que sabe solucionar problemas, né? A gente sabe que, basicamente, os desafios de qualquer empresa, de qualquer empreendedor, é resolver problemas, é lidar com constantes dificuldades, erros, problemas, é apagar incêndios todos os dias, né? Tá sempre buscando otimizar os resultados, resolvendo os problemas. E para isso você precisa ser essa pessoa que olha para alguma dificuldade, algum problema e quer ser a pessoa que soluciona, que não só dá uma desculpa ali, a gente tem esse problema tal, não dá para fazer assim, mas não, a gente tem esse problema tal, mas a gente pode resolver assim, né? Então, a pessoa que consegue solucionar, ser uma solucionadora de problemas. O quinto aqui seria a comunicação assertiva. Você saber se comunicar é extremamente relevante, fundamental, para que você consiga transmitir aquilo que você está falando, né, para as pessoas que vão trabalhar junto com você, para os seus pacientes, seus clientes. Você tem que saber ter essa comunicação para que você consiga gerar o máximo de resultado possível, seja numa relação colega de trabalho, seja numa relação de cliente, tudo isso é necessário numa comunicação assertiva. Então, essa é uma outra soft skill que você vai ter que desenvolver. A próxima seria a adaptabilidade. Você precisa ser suscetível à mudança, você precisa querer mudar. A gente sabe que com a pandemia, todo mundo teve que mudar, todo mundo teve que se reinventar, vários mercados tiveram que mudar completamente, né? Então, quem soube, né, ter essa adaptabilidade conseguiu mudar, conseguiu se adaptar ao meio das dificuldades e conseguiu crescer. A gente sabe que nós, como seres humanos, buscamos a zona de conforto, a tranquilidade, é isso que nosso cérebro quer, né, para gastar menos energia e a gente ficar tranquilo. Mas a gente precisa ter essa resiliência, né, de conseguir se adaptar às situações, conseguir crescer. Eu gosto muito de praticar esporte, seja musculação, como falei, basquete que eu jogo. Isso é um processo que tira sua mente da zona de conforto, né? Você está sempre exercitando, você está sempre crescendo. Então, a atividade física, né, de alta intensidade, aí você pode escolher qual seja, corrida, escalada, outro esporte, vôlei, futebol. São esportes que vão te trazer essa resistência para sempre buscar mudança, evolução. Então, é legal utilizar esses esportes que ele nunca te deixam na zona de conforto. Eu mesmo, como faço isso constantemente, acabo estando sempre dolorido, sempre fora dessa zona mais de conforto. E o último aqui que eu coloquei, né, que é o grande desafio atualmente para todos nós, é a inteligência emocional. É a gente saber lidar com as nossas emoções no dia a dia de trabalho. A gente sabe que, como eu falei, a gente tem que solucionar problemas, são problemas diários, dependendo do seu nível que você está numa empresa, o nível que você está de trabalho, com muitos pacientes, clientes, você tem um estresse muito grande, você precisa gerenciar essa sua emoção. E isso é importante porque senão você acaba ficando frustrado, não querendo fazer e não conseguindo crescer e o mais importante, não conseguindo ser feliz naquela atividade que você está desenvolvendo. Então, por isso que é muito importante você conseguir ter esse controle emocional, que a gente sabe que é difícil, né? A gente acaba tendo essas provações durante todos os nossos dias, em momentos até maiores do que outros. Por isso que eu sei que é um desafio, porque eu mesmo passo por isso. Mas a gente precisa cada vez mais buscar mecanismos que vão nos ajudar a sempre estar o mais próximo possível, né, de pessoas equilibradas e que conseguem ser felizes, né, que é o mais importante com o seu trabalho, com a sua dedicação, com o seu time, com a sua equipe, com seus clientes, fazendo aquilo que gosta de fazer. Beleza? Então vamos lá para recapitular essa parte. Ser proativo, trabalhar em equipe, lidar e liderar pessoas, solucionar problemas, comunicação assertiva, adaptabilidade e inteligência emocional. Claro que existem outras, aqui eu listei as principais que eu acredito que você tem que buscar solucionar para que você consiga
crescer dentro da sua trajetória, tá ok? E agora eu vou te explicar como que você vai desenvolver essas habilidades, mesmo que você não se ache capaz de desenvolvê-las. E eu falo isso por experiência própria, né? Eu vou dar um relato aqui rapidinho. Eu, como eu falei, sou introvertido, então sou mais retraído, não gosto muito de falar, né? Eu prefiro estar mais no meu canto ali fechado, trabalhando. Sinto que quando estou com muitas pessoas por muito tempo, acaba que minha energia vai se esgotando mais rápido. Quando as pessoas extrovertidas são ao contrário, elas, né, as pessoas estar junto com pessoas é que faz com que ela tenha energia, né? Então, cada um, né, tem o seu tipo e a gente precisa entender como a gente vai utilizar eles. Mas o que eu ia falar também é que uma das habilidades que eu não tinha era a comunicação, né? Conseguir falar, assim como eu estou falando com vocês aqui, já em 8 lives, mais de 40 minutos, em tempo de escola, para eu apresentar um trabalho, eu tinha que escrever palavra por palavra, levava o papel lá na frente, lia, ficava com a colinha, e se eu errasse alguma coisa, então eu tinha essa trava muito grande e eu mesmo achava que não era capaz de desenvolver tais habilidades como essa, como outras habilidades, né, que eu citei ao longo aqui do nosso bate-papo, que é lidar com pessoas, liderança. Então, são tudo coisas que eu fui desenvolvendo através, né, desse dia a dia que eu fui me colocando, que eu fui buscando, e eu aprendi como desenvolver essas habilidades. Eu quero passar aqui para vocês, para que vocês também possam aplicar na trajetória de vocês e desenvolver essas habilidades comportamentais que são fundamentais, tá? E a primeira de todas, ela vai ser a base para a gente conseguir executar praticamente todas as habilidades. Para você ter uma habilidade, para você conseguir fazer alguma coisa, você precisa ter uma base de conhecimento específico de cada uma das áreas, de cada uma das suas áreas técnicas, né, que você já vai atuar. Você precisa ter conhecimento dessas habilidades, saber como é que elas funcionam, saber, né, os seus pontos fortes, fracos, até um ponto, até antes desse é o quê? Você conseguir se conhecer, saber onde estão os seus problemas, suas dificuldades, né, para que você consiga saber o que você precisa desenvolver primeiro, tá? E aqui a Ana Carolina perguntou como que eu desenvolvi, né, a comunicação. E aí entra muito no primeiro ponto. Base de conhecimento é um primeiro passo fundamental. E aí, dentro dessa base de conhecimento, você vai entender que você precisa ter esse conhecimento amplo e você vai buscar isso de algumas formas, né? Hoje em dia a gente tem livros, cursos, mentorias, pós-graduações, a própria graduação. Então, o que eu fiz para desenvolver essas habilidades? A primeira, eu li muito, era uma das habilidades que ajuda você a se comunicar melhor, a você falar melhor, se expressar melhor, é ler, né? Então, eu li muito, o que eu não lia durante também a graduação, durante minha trajetória toda, né? Durante a graduação, lia só os capítulos dos livros que precisava, mas livro não lia nada, exatamente nada. E quando eu me graduei, que eu comecei a ler livros, eu lia todos os dias, li mais 50 livros aí em 2 anos, e aí isso me trouxe essa base sólida de conhecimento e de conseguir me expressar, como a gente está conversando aqui. Então, né, ter esse conhecimento é um primeiro ponto. Depois você precisa ter, além do conhecimento, você precisa ter a prática para desenvolver. Então, é o quê? Apresentar essas coisas. Eu comecei a gravar vídeos, como eu estou fazendo aqui para vocês, eu comecei a fazer palestras, apresentar palestras online que eu fazia, e tudo isso vai fazendo você se expor e você conseguindo entender melhor como se expressar, como falar. Então, estou dando um exemplo aqui da comunicação que foi perguntado para vocês verem como isso se encaixa também nas outras áreas, né? Como que eu vou ser proativo, por exemplo? Eu quero ser proativo. Para você ser proativo, não adianta só você ter a força de vontade de querer fazer mais. Se você não tiver um conhecimento prévio, um conhecimento amplo, um conhecimento específico e amplo, né, que são os dois lados, eu acabei não falando tanto do amplo, mas você precisa ter um conhecimento também oposto ao seu conhecimento, vamos dizer assim, geral. Por exemplo, eu tenho muito conhecimento em marketing digital, que é o meu foco, eu estudo muito marketing digital. Mas se eu só ficar preso no marketing digital, eu não consigo ver contrapontos de outros cenários, de outras áreas, que vão me ajudar a formar uma ideia e a formar uma solução diferente do que já foi visto. Então, se você está na nutrição, na educação, na medicina, você precisa olhar esse contraponto, você precisa sair da sua zona de conforto de conteúdo, entender um pouco mais de cada área. Então,
Por exemplo, eu gosto muito de produtividade, então eu estudo muito sobre o tema. Eu gosto muito de esporte, desenvolvimento pessoal. Então, vou buscando outros temas que vão me ajudando e, às vezes, até vejo coisas bem fora da minha área que ajudam a ter essas percepções, né? Por exemplo, minha esposa, ela gosta de ver vídeos de maquiagem. Às vezes eu sento e vejo um vídeo com ela, porque eu consigo entender contrapontos e aí, quando eu estou num outro cenário, essas ideias, elas acabam se juntando e uma coisa faz sentido e a outra não, né? Hoje, podcast, onde você consegue ouvir histórias e trajetória de várias pessoas de várias áreas, você também consegue ter essa visão mais sistêmica e ampla, tá? Então, você precisa ter o conhecimento específico e o conhecimento amplo para conseguir fazer praticamente tudo que a gente está falando aqui. Então, se você quer ser proativo, só tendo esse conhecimento você vai conseguir entregar uma solução diferente. Então, se você não tem esse conhecimento, por mais de força e vontade que você tenha, você não vai conseguir trazer nada de novo para a empresa. Você só vai ser aquela pessoa esforçada que está sempre disponível, está sempre fazendo, mas não consegue agregar de fato algo novo, consegue agregar algo diferente, que é o que vai te tornar proativo. Então, a base de conhecimento ela é fundamental. E, obviamente, com aplicação. Então, eu gosto muito, né, de trazer esse 50-50. 50% do seu tempo você tem que estar estudando conhecimento e 50% aplicando. E claro que você está na graduação, você está começando, você ainda não está no mercado de trabalho, você tem formas de aplicar isso dentro da sua vida, né? Com você mesmo, experimentando as coisas, ou, como eu falei, aplicando um artigo científico, mas você precisa aplicar para consolidar essa ideia e conseguir desenvolver tudo isso. Outra coisa é se envolver com pessoas, né? Esse é um outro ponto que, como eu falei, eu tinha essa dificuldade, e aí você se envolver com grupos estudantis, grupos de estudos, trabalhos em grupo, discussões, participando de eventos, conversando com pessoas, vai te ajudar também a ter esses contrapontos e conseguir saber lidar com pessoas, depois entender um pouco mais sobre trabalhar em equipe. Então, são algumas coisas que também vão te ajudar. Tá sempre envolvido com pessoas em determinados assuntos, em determinados grupos, em determinadas áreas. Isso vai te fazer também você conseguir lidar mais com pessoas. O que eu achei do meu caso para lidar muito com pessoas diferentes foi quando eu fiz o CONEP, que foi o Congresso Online de Direito de Produção. Eu era o responsável, organizador, então eu falava com os palestrantes. Eu cheguei a falar com mais 100 palestrantes, até palestrantes estrangeiros. Isso me ajudava a lidar com pessoas das mais diferentes e diversas regiões, áreas, né, e até países. E aí conhecer muito bem a situação de uma pessoa, conhecer muito bem como é que é o dia a dia daquela pessoa. Isso me ajudou a ter esse conhecimento, a ter essa empatia quando eu estou lidando com outras pessoas. Obviamente, já me frustrei várias vezes, né? Essa caminhada toda foi muito dolorosa, né? É assim que a gente cresce também, que a gente consegue se desenvolver, mas a gente precisa estar disposto a arriscar, disposto a começar para que a gente consiga ter resultado, desenvolver tudo isso. Então, por isso que é importante você estar sempre diretamente lidando com pessoas, né? Porque em qualquer momento você vai ter que lidar com pessoas e é fundamental. Deixa eu ver o que mais, verdade, porque estou assistindo, tiver alcance, principalmente quando online. Bacana, Heloísa. Desenvolver a comunicação, Eliane, ela é fundamental, porque ela que vai ditar tudo isso. Com a comunicação, você vai saber ser proativo, vai saber lidar com pessoas, trabalhar em equipe, liderar, né? Vai saber fazer tudo isso que é o que eu estou colocando aqui. E aí, como eu falei, isso entra em tudo. Então, a adaptabilidade, solucionar problemas, para tudo isso você precisa ter uma base sólida de conhecimentos específicos, amplos, como eu falei aqui, para que você consiga ser esse profissional. Então, por exemplo, na minha área, vou dar um exemplo. Hoje, uma das ferramentas principais, né, na minha área, por exemplo, é o Excel, né, uma ferramenta, Excel, a parte de BI, Power BI, a parte de dados, vamos dizer assim. Então, se você domina essa área, você consegue trazer análises que antes não eram mostradas naquela área. Por quê? Porque você consegue, através de uma ferramenta e através do conhecimento técnico, juntar elas duas e, através, né, de todo esse conhecimento que você tem, conseguir trazer uma solução diferente. Então, por isso que a gente precisa entender um pouco sobre cada determinados temas e saber, né? O primeiro passo é você saber o que você precisa aprender, né? Então, quais são os conhecimentos específicos, quais são os conhecimentos amplos, mas, assim, o que eu gosto, o que eu fiz, né, e que me ajudou muito, é que, na dúvida,
o que eu vou aprender primeiro? O que eu vou fazer? E aí você fica nessa dúvida do que vai fazer e acaba não fazendo nada. Então, o que eu indico e que eu fiz muito era, pô, todo dia eu vou ler 30 minutos ao acordar, né? Eu acordava, fazia uma atividade física rápida ali só para acordar o corpo e já ia ler. Então, todos os dias eu vou ler por 30 minutos. Às vezes estava boa a leitura, lia 40 minutos, uma hora. Então, eu acordava cedo para ler. E é independente do livro, né? Sempre buscando os livros, como falei, mas às vezes eu não tinha ideia de livro. Já tinha lido 30 livros, né? Então, que ideia? Pô, vi um livro ali, um livro bacana, tem uma indicação, vou ler. Mas não deixava de ler por não ter o livro. E isso é legal, você está sempre tendo um momento do seu dia fazendo isso. Claro que se você já souber o caminho, é melhor você planejar, ter tudo já que você vai fazer, mas não se deixe congelar por isso. Isso vale também para execução. Na hora de fazer alguma coisa, se você está parado só no conhecimento, porque é mais fácil do que aplicar, onde você vai de fato colocar a prova, também é uma coisa que você não pode se congelar. Faz do jeito que eu garanto que, se eu mostrar para vocês aqui os vídeos que eu gravei, os primeiros vídeos que eu gravei da vergonha, nas primeiras páginas que eu criei dos eventos, tipo, muito feio, mas é isso, você tem que colocar isso para frente para se desenvolver ao longo do tempo e conseguir fazer isso. Outra coisa fundamental, né, para você conseguir tudo isso que a gente está falando, né, de inteligência emocional, conseguir lidar com pessoas, para desenvolver essas habilidades, é ter empatia pelo próximo, né, o conhecimento do comportamento humano, do autocontrole, dos problemas que acontecem com todo mundo tem uma história, um problema, todo mundo tem os seus desafios, e a gente precisa saber ter essa empatia para entender o momento de cada pessoa, às vezes não levar para o lado negativo, entender cada contexto para que a gente consiga trabalhar de forma fluida e consiga estar sempre ajudando as pessoas, que também é fundamental dentro de qualquer contexto, né? Tá sempre tentando ajudar as pessoas para que elas possam se desenvolver, para que elas possam, num dia que não estão muito boas, você conseguir animar elas. Então, entender isso é importante. Para você entender de pessoas, né, para você ter empatia pelo próximo, você precisa se conhecer. Conhecer você mesmo é a chave, porque você vai saber os seus problemas, você vai saber os seus defeitos, suas qualidades, aonde você tem mais dificuldade, onde você não tem, e aí você começa a pensar, pô, se eu tenho esses problemas, eu sou ruim nisso, pô, aquela pessoa pode ser ruim, não uma coisa que eu sou boa e eu não posso julgar ela por isso, e assim a gente consegue trabalhar em equipe, a gente consegue entender o que cada um é bom e a gente consegue fazer as coisas fluírem. Então, por isso que é importante você se conhecer para saber os seus defeitos, né? Não seus defeitos, mas suas dificuldades, para que você consiga ver isso no próximo. Então, se conhecer é fundamental, foi até que eu falei no começo. Além disso, você precisa entender na sua área quais são os principais problemas que já existem e quais são as possíveis soluções. É isso que a gente aprende na graduação, em cada disciplina, a gente aprende como é que funcionam as coisas e quais são já os possíveis procedimentos. Qual o cardápio que eu monto para uma pessoa que acabou de fazer uma cirurgia bariátrica, ou uma pessoa que quer emagrecer, né? Eu já tenho protocolos, já tenho formas para fazer isso. Na engenharia de produção, uma estratégia que eu tenho, que é Lean Six ela terá resultado comprovado que funciona. Então, você saber os principais problemas e as principais soluções já mapeadas é fundamental, porque através disso você vai conseguir ser proativo, você vai conseguir solucionar problemas, você vai conseguir então tudo você né, isso tudo, vê o que faz sentido e claro, sempre adapta isso à sua região, à sua realidade, à realidade da empresa. A gente sabe que tem muitas ferramentas, muitas estratégias que vieram de outros contextos, a gente precisa adaptar isso. Mas é importante você conhecer para que você já consiga sair até gerar os primeiros resultados. Se você está começando, é uma dica bem legal também, é ter esse mapeamento que você já consegue ter uma confiança maior. Então, quando alguém te passa esse passo a passo, é mais fácil de você conseguir executar, né, as suas atividades, você conseguir trazer aquela solução para aquela empresa daquilo que você precisa, tá? Então, aqui são algumas dicas para você desenvolver. Mas o que eu já falei aqui, né, estou repetindo bastante, é a base de conhecimento. Com a base de conhecimento, você vai conseguir ter adaptabilidade,
conseguir, né, mudar de lugar, conseguir mudar de situações, conseguir se reinventar, vai conseguir se comunicar melhor, vai conseguir solucionar problemas. Por quê? Só vai solucionar problemas se tiver conhecimento. Vai conseguir ser proativo, vai conseguir trabalhar em equipe, lidar e liderar pessoas. Tudo isso através do conhecimento. A gente nunca pode parar de estudar. E sabendo de tudo isso, né, então aí é fundamental a gente voltar mais atrás ainda, né, que é o quê? Por que que eu escolhi essa graduação? Por que que eu escolhi atuar nessa área? Por que que eu escolhi empreender nisso? Por que que eu escolhi essa empresa? A gente precisa entender os porquês que a gente foi selecionado. Em muitos momentos eu sei que a gente vai escolher algo que não é 100% o que a gente quer, né? A gente sabe que a nossa realidade não é assim, eu quero trabalhar, sei lá, no Itaú e amanhã eu já consigo. Não, a gente sabe que tem toda uma trajetória, tem todo um degrau que você tem que seguir para conseguir fazer. Eu comecei, né, na graduação, trabalhando numa academia, como recepcionista. Eu estudava de manhã, à tarde, trabalhava à noite. Não era um emprego dos meus sonhos, mas era aquilo que eu tinha que fazer para conseguir sustentar a graduação. Era pública, mas, né, para pagar os custos e conseguir ir até lá, que era longe da minha casa. Então, você tinha que fazer um sacrifício naquele momento. Foram 3 anos assim, até que eu saí, comecei a trabalhar com outras coisas e não parei de trabalhar. Eu, né, busquei outras alternativas de freelancer para trabalhar na época. E aí você vai vendo e chega até onde você quer chegar. Primeiro você precisa entender o que o mercado espera de você, é o primeiro ponto. Então, entender se o mercado, qual é o perfil da empresa, cultura, né, experiência, qual a experiência que eu tenho que eu posso agregar, o que eu posso aprender para isso. Claro que tem empresas que buscam profissionais sem experiência para desenvolvê-los, então, né, tem vários tipos, a gente consegue seguir em todo esse fluxo. Além disso, né, em algumas oportunidades, você vai poder trabalhar home office hoje, com todo esse avanço, por exemplo, a Congresso é 100% home office, então, né, trabalhar daria certo para fazer isso. O segundo momento é quais habilidades comportamentais que você tem que desenvolver, o que você precisa melhorar em você, né? Você não precisa ser a pessoa que vai fazer super palestra para 1.000 pessoas, mas você precisa desenvolver as habilidades para que você consiga crescer naquilo que faz sentido para você. Então, ser proativo, saber trabalhar em equipe, lidar e liderar pessoas, solucionar problemas, comunicação assertiva, adaptabilidade, inteligência emocional. Então, são algumas das habilidades que a gente precisa desenvolver. E como desenvolvê-las? Tudo vai partir da base de conhecimento específico, né, que é aquela base de conhecimento que você precisa ter técnico da sua área, das tecnologias, inovações, dos métodos, das ferramentas que são utilizadas. Você precisa ter esse conhecimento bem consolidado para ser um profissional diferenciado. E, além disso, tem um conhecimento amplo, como eu falei, conhecimentos diferentes que vão agregar uma solução única e fazer você ser um profissional diferenciado, uma pessoa única que consegue ter essa capacidade maior desenvolvida. E aí você vai conseguir o quê? E aí outra coisa importante se envolver com pessoas de modo geral, trabalhar em grupos, pesquisas, movimentos estudantis, empresas júniores, discussões, estar sempre conectado com pessoas para que você também consiga aprender lidar com elas, né, todo esse conhecimento. Outro ponto fundamental é você se conhecer, saber seus problemas, dificuldades, suas qualidades, para que você consiga ver no outro a empatia, você consiga saber lidar com pessoas, saber liderar, tudo isso se autoconhecendo é fundamental. E aí, a partir disso, você vai conseguir ser um profissional que consegue desenvolver todas as habilidades comportamentais que eu citei aqui, tendo desenvolvido tudo isso. Então, é fundamental, né, você seguir esses passos aqui para desenvolver. É uma caminhada, né, então não é uma coisa que você vai desenvolver da noite para o dia. Como eu falei, estou desde 2017, nós estamos em 2021, 4 anos aí estudando, nunca parando, desenvolvendo, crescendo, arriscando, errando muito, né, então muito do que eu consegui construir como pessoa, como profissional, veio muito dos erros que eu fazia, né, e hoje a gente tem a oportunidade de errar rápido, consertar, melhorar, e sempre estar crescendo. E também aprender com erros de outras pessoas, como a gente está aqui tentando trazer conhecimento de várias áreas para que você consiga se desenvolver.